No vídeo de hoje eu separei os 5 SUVs médios com menor custo de manutenção entre os concorrentes. Se você está buscando alguma opção dentro dessa categoria, vale a pena considerar esses carros da lista de hoje. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com, mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo, dessa forma você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 70 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Vale lembrar que vamos considerar a cesta de peças de cada veículo, que inclui itens como par de amortecedores dianteiros e traseiros, os discos e pastilhas do freio dianteiro, filtro de óleo, filtro de ar, filtro do combustível, filtro do ar-condicionado e as velas. Todas essas peças são originais e no menor preço possível que eu encontrei neste mês de abril. Em uma lista passada, eu falei que pelo menos na categoria dos sedãs e SUVs médios e grandes, os Hyundai sempre aparecem como os mais baratos de manter. Isso é muito interessante e neste vídeo não poderia ser diferente. Para abrir a lista, temos o Hyundai iX35 como SUV médio com a manutenção mais barata da categoria. É um excelente SUV médio no mercado de usados, tem um preço muito bom considerando a loucura do nosso mercado atualmente, além de ser um carro bem equipado, espaçoso e muito confiável. O X35 foi lançado com 3 versões, mas que na verdade não tem nome, a Hyundai meio que apelidava essas versões. Tinha a versão de entrada, que era chamada de versão de entrada, e tinha a opção de câmbio manual de 5 marchas ou um automático de 6 marchas. A versão intermediária era chamada de completa e podia ter a tração 4x4, e esta é a única versão com esse opcional. A versão topo de linha é chamada de completíssima e não tinha nenhum opcional, entregando tudo de série, como teto solar panorâmico, a chave presencial, os airbags frontais, laterais e de cortina, os bancos em couro com ajuste elétrico, multimídia com Bluetooth, USB e até o GPS. O X35 tem um espaço interno muito amplo e bem aproveitado. Porta-malas é apenas ok, tem 465 litros. Na mecânica, temos o motor 2.0 NU. Esse motor está em linha até hoje e conhecemos no Creta, Sportage e Cerato. Ele é flex e gera 178 cavalos com álcool e 166 cavalos com gasolina a 6.200 RPM. Ele tem 21,5 kg de torque com álcool e 20 kg de torque com gasolina a 4.700 RPM. Seu câmbio pode ser um manual de 5 marchas ou um automático de 6 marchas, dependendo da versão. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 10,8 segundos e atinge uma velocidade máxima de 180 km por hora. Considerando seu porte, peso e potência, o X35 não tem um consumo tão ruim assim, porém poderia ser bem melhor. Na cidade ele faz uma média de 6,1 km por litro com álcool e 8,8 km por litro com gasolina. Na cidade ele tem até um consumo ok, o esperado para um carro desse porte. Só que na rodovia esse consumo poderia ser melhor. Com álcool ele faz 7,3 km por litro e com gasolina 10,5 km por litro. Agora falando sobre o custo de manutenção, a cesta de peças do X35 custa R$ 2.968. Um Hyundai X35 do ano de 2011 você vai encontrar em uma média entre 55 e 70 mil reais. Eu considero que ele tem um baita custo-benefício no mercado de usados. Em segundo lugar, por incrível que pareça, temos o Honda CR-V. Apesar da Honda ter uma das peças mais caras do mercado, pelo menos aqui no CR-V consegue até ficar abaixo da média de alguns concorrentes. Eu considero uma opção bem interessante no mercado de usados, principalmente se você comparar com alguns SUVs mais novos ou 0 km que custam bem mais. Você vai encontrar duas versões do CR-V, a LX e XL. Esse carro saiu com opção de câmbio manual na versão LX. É bem difícil de achar, mas procurando bem você encontra. Então a minha dica é, se você quer essa versão com câmbio manual,
essa versão LX vai te agradar bastante. Porém, se você já vai comprar um com câmbio automático, vá para a versão EXL, que é mais interessante. Você vai encontrar até com mais facilidade essa versão de topo e também você vai ter todos os equipamentos de série. Essa versão EXL já é bem completa e tem itens como os airbags frontais, laterais e de cortina, o freio disco nas 4 rodas com ABS, o controle de estabilidade e tração, ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, teto solar, piloto automático e o sistema de som com uma multimídia que tem conexão USB, Bluetooth e também o GPS. É um carro muito completo pela faixa de preço dele atualmente. O espaço interno dele também é muito bom e tem um bom aproveitamento. E o porta-malas é gigantesco, estamos falando de 589 litros, um dos maiores porta-malas entre os SUVs, e nesta lista ele é o que tem o maior porta-malas. Partindo para a sua mecânica, ele é equipado com motor 2.0 e VTEC, o mesmo disponibilizado no Civic. Ele gera 155 cavalos com álcool e 150 cavalos com gasolina a 6.300 RPM. Ele tem 19,5 kg de torque com álcool e 19,3 kg de torque com gasolina a 4.800 RPM. Por ser um carro que pesa mais de 1.500 kg, não espere um desempenho muito bom. Ele tem até um desempenho melhor que a geração anterior, que o modelo anterior de 2008, porém não é nada acima da média. Ele tem apenas um desempenho ok para você rodar no dia a dia. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 13,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 171 km por hora. O consumo é ok para um carro desse porte. Na cidade ele faz uma média de 6,8 km por litro com álcool e 9,2 km por litro com gasolina. Já na rodovia, essa média passa para 8,9 km por litro com álcool e 12,4 km por litro com gasolina. A cesta de peças do CR-V custa R$ 2.946 e ele se posiciona como o segundo SUV médio mais barato de manter. Um Honda CR-V 2013 tem preço médio entre R$ 70 e R$ 85 mil. Em terceiro lugar, temos praticamente um empate com o CR-V, que é o Kia Sportage. Embora o Sportage seja praticamente o mesmo carro que o X35, usa a mesma plataforma mecânica, algumas peças são um pouco diferentes e mais caras. É por isso que existe uma diferença de preço. Exemplo do Sonata e Optima. O Sonata é mais barato de manter que o Optima. Em 2022, o Sportage foi um dos SUVs médios usados mais vendidos do Brasil. Em relação à revenda, é a melhor opção desta lista. Isso porque é um carro bem equipado, espaçoso, super confiável e ainda muito atual. Chama atenção no mercado de usados. O Sportage tem diversas versões com preço bem semelhante e é por isso que eu indico sempre a versão EX topo de linha com tração 4x2. Nessa versão você vai ter alguns equipamentos bem interessantes e disponíveis só aqui nesta versão, como teto solar panorâmico, os bancos em couro, com ajuste elétrico para o motorista, os airbags frontais, laterais e de cortina, a câmera de ré, controle de estabilidade e tração, multimídia com Bluetooth e GPS, chave presencial compartida por botão e muitos outros equipamentos. Apesar dele ser um SUV médio, o espaço interno aqui não é nada que surpreenda você. As opções anteriores são muito mais espaçosas e acomodam muito bem todos os 5 ocupantes. Ele tem um porta-malas de 564 litros, isso é um grande ponto positivo, talvez seja até por isso que ele peca um pouco no espaço interno. Na mecânica temos uma bem popular entre os Kia e Hyundai, e é exatamente a mesma mecânica que eu comentei lá no X35. Motor 2.0 no Flex, que gera 178 cavalos com álcool e 169 cavalos com gasolina a 6.200 RPM. Ele tem 21,4 kg de torque com álcool e 20 kg de torque com gasolina a 4.700 RPM. Apesar de ser a mesma mecânica do X35, vemos que existe uma pequena diferença na potência. Aqui estamos falando de um carro mais potente. Seu câmbio é um automático de 6 marchas, com opções de trocas manuais através dos pedal shifters no volante. Na versão de entrada ele tem até a opção de câmbio manual, mas é bem difícil de achar.
O Sportage faz de 0 a 100 km por hora em 12,2 segundos e atinge uma velocidade máxima de 184 km por hora. Em relação ao consumo, na cidade o Sportage faz uma média de 6 km por litro com álcool e 8,9 km por litro com gasolina. Já na rodovia, essa média passa para 7,4 km por litro com álcool e 11,2 km por litro com gasolina. A cesta de peças do Sportage custa R$ 2.968, um pouco mais cara só que do CR-V. O preço de um Sportage 2012 na versão EX está entre 70 e 80 mil reais. É um carro que custava bem menos que isso antes dessa alta de preços, mas ainda assim é um preço a se considerar no mercado de usados. O Mitsubishi ASX é um SUV esquecido no mercado de usados. Ele concorre diretamente com o X35 e Sportage. No geral, é um carro bem parecido com os concorrentes em relação à mecânica e equipamentos, mas o ASX consegue ser mais barato no mercado de usados. Com isso, acaba tendo um custo-benefício um pouco melhor que os concorrentes. Eu acho uma opção bem interessante para quem quer fugir um pouco das opções mais tradicionais do mercado. Você vai encontrar duas versões do SX, a versão de entrada e a versão topo de linha. A versão de entrada tem duas opções de tração, nas 2 rodas ou nas 4 rodas. Eu podia ser equipado com câmbio manual ou CVT. A segunda versão, que é a topo de linha, você vai ter a tração 4x4 de série, sempre com o câmbio CVT, e vai ter vários opcionais bem interessantes, como um teto solar panorâmico, que é bem bonito, e os faróis com iluminação xenon, além dos airbags frontais, laterais de cortina, os bancos em couro, sistema com multimídia e muitos outros equipamentos. O ASX tem um bom espaço interno e acomoda muito bem todos os 5 ocupantes. E o porta-malas tem 415 litros. Por ser um SUV médio, poderia ser bem maior essa capacidade. Agora, partindo para a sua mecânica, ele usa o motor 2.0 4B11 que já conhecemos no Lancer e Outlander. É um motor a gasolina e gera até 160 cavalos a 6.000 RPM e 20,1 kg de torque a 4.200 RPM. Como eu comentei anteriormente, dependendo da versão ele tem duas opções de câmbio, um CVT que simula 6 marchas ou um manual com 5 marchas. O desempenho do SX é apenas ok, ele faz um 0 a 100 km por hora em 10 segundos e atinge uma velocidade máxima de 190 km por hora. Em relação ao consumo, ele peca um pouco, poderia ser um consumo melhor. Na cidade ele faz uma média de 8,7 km por litro, já na rodovia 10,3 km por litro. A cesta de peças do ASX custa R$ 3.020 e se posiciona como o quarto SUV mais barato de manter. O Mitsubishi ASX 2011 tem preço médio entre R$ 55 e R$ 68 mil. E para fechar a lista de hoje, temos o Toyota RAV4. O RAV4, apesar de parecer ser um carro muito complicado de manter, por ser um pouco diferente e não ser muito popular, ele tem muitas peças que são compartilhadas com o Corolla, o que acaba barateando bastante a manutenção. O RAV4 só tem uma versão com tudo de série. O modelo a partir de 2011 começou a ter o opcional da tração 4x4, mas os anteriores já têm essa tração de série. Para um carro médio da Toyota, ele é bem equipado, tem até o teto solar, coisa que o Camry, que era o carro topo de linha da marca, não tinha. É um diferencial dentro da marca. O espaço interno também é um dos diferenciais, já que é um dos SUVs médios mais espaçosos, dando muito conforto para todos os ocupantes. Aliás, para os ocupantes traseiros, ele tem até os bancos laterais com regulagem. O porta-malas dele é gigantesco e tem 540 litros. O RAV4 só tem uma versão que é disponível com apenas uma motorização, a 2.4 2AZ FE, que aqui no Brasil o RAV4 foi a única a usar essa motorização. Ele gera até 170 cavalos a 6.000 RPM e 22,8 kg de torque a 4.000 RPM.
O seu câmbio, infelizmente, é um automático de 4 marchas. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 12,1 segundos e atinge uma velocidade máxima de 185 km por hora. RAV4 é equipada com tração 4x4 sob demanda. Por ser um carro mais pesado, não espere muito desempenho e muito menos um consumo bom. Na cidade ele faz uma média de 7,5 km por litro e na rodovia 10,9 km por litro. O RAV4, por não ser um carro tão popular e usar uma mecânica bem específica aqui no Brasil, que não é compartilhada com outro carro, acaba aumentando bastante o custo de manutenção, e por isso que ele fica em último lugar, como o quinto SUV médio mais barato de manter desta lista. A cesta de peças dele custa R$ 3.219, apesar de ser o mais caro de manter dessa lista, fica entre os mais baratos entre os concorrentes no geral, e também não se distancia muito do primeiro colocado. Um Toyota RAV4 2010 tem preço médio entre 50 e 60 mil reais. Pode ser uma opção bem interessante para quem está procurando um SUV médio bem confiável. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários quais dessas opções vocês levariam para casa. Forte abraço, valeu e fui!